Agora os pais de santo vão querer me trucidar. Claro que os verdadeiros não, porque vão concordar. Exu não come. Aqui, ó. Eles comem muitas vezes para quebrar a demanda, blá blá blá. Exu não come, meu bem. Exu nem tem corpo físico. Quando a gente fala, né, alimento para Exu, estamos falando de alimentação para um propósito. Fornecer energia para um propósito. Ali você falou prosperidade, mas pode ser em relação à doença, pode ser em relação a várias coisas, amor, enfim. Mas a questão desse vídeo não é essa. A questão é, as pessoas que conhecem verdadeiramente o plano espiritual vão entender que Exu pode ser quem ele quiser. Só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, tá? E não achar que eu tô falando abobrinha. Eu ouvi uma vez uma história, não vou nem me recordar onde, que um preto velho tentou, num centro kardecista, passar um recado. E ele foi barrado por se apresentar como um preto velho, tá? Isso pode ser que tenha muitos anos, porque hoje em dia parece que a galerinha já tá abrindo mais a mente. E daí, ele se apresentou novamente com uma outra roupagem, que era algo que ele já foi em outra vida. Eu não vou lembrar se ele era um historiador, físico, não vou lembrar. Mas um cargo importante que ele já foi lá em outra vida e deu exatamente o mesmo recado. E todo mundo aplaudiu. Só qual que era a questão? Quando ele se apresentou, ele era branco, né? Diferente do preto velho. Ele não era um idoso, ele era um estudioso, isso e aquilo. E aí todo mundo resolveu aplaudir. Quando ele veio na versão dele de preto velho, ninguém quis escutar. O que isso tem a ver? Exu, lembra que estamos falando de alguém que já foi encarnado? Já teve várias roupagens também. Isso que a galera esquece. E o que eu quero dizer com isso? Ele não tem corpo físico, ele pode ser o que ele quiser. Hoje ele é uma essência, uma consciência, uma vibração que toma a roupagem de Exu. Por que ele toma a roupagem de Exu? Porque é a forma como você vai entender, vai compreender. Se ele aparecer, sei lá, com outra roupagem, talvez você nem entenda, nem saiba quem é, o que é. Ele vem numa versão que você consiga entender. Para facilitar mais ainda a compreensão. A minha pombogira mais velha, quando eu falo mais velha, a primeira que entrou em contato comigo, não vou passar muitas informações dela, ela se aparecia primeiramente como humana. E assim também uma das minhas filhas da casa viu ela, tá? Na forma que ela era humana. A princípio, que era para eu conhecer, para eu não me assustar, lá atrás, anos atrás. Com o passar do meu desenvolvimento, ela foi a mesma pombogira, se mostrando como ela realmente é. Então, eles podem ter a forma que quiser e tudo mais. O que que isso tem a ver com alimentação? Eles não precisam se alimentar. Quando falamos de forma grosseira alimentação, estamos falando de você fornecer algo que vá ajudar a energeticamente aquele espírito fazer algo, entendeu? Trabalhar para você de repente. E lembrando que esse trabalhar para você, não estou falando no contexto de escravizar ou coisa do tipo, tá? Estou falando que naquele determinado momento você precisa da força de um animal X porque arquetipicamente ele representa tal coisa. Porém, isso não é sobre Exu, é sobre você. Quem está precisando daquela força energética é você. E daí entra uma outra questão. Se é você que precisa dessa força energética, eles estão vendo principalmente a questão do seu comprometimento. Olha, eu vou te dar um uísque, eu vou te dar um galo, porque energeticamente ele representa isso, isso e isso, mas ele vai atuar na tua vida. Quem tá precisando é você, não é o Exu. Até porque, vamos lá, aí a cana de açúcar vem de onde, o álcool vem de onde, a farinha vem de onde, esses elementos representam o quê, tudo isso é fundamento, por isso que eu tô falando, tem que saber de fundamento. Que os pais de santo e mães de santo por aí não passam porque não sabe. E daí, por que que tem esses fundamentos? Ah, elemento terra, água, ar, fogo, éter. Mas se eles são consciências e estão em outros planos, né, mais sutis inclusive, por que que eles não conseguem ter esses elementos já disponíveis? Eles conseguem. Eles têm esses elementos já disponíveis. Mas, de novo, quem não tem é você. Então, é como se você estivesse ancorando para você mesmo aquela energia. Aquele padê que tu acha que é pra Exu, é pra você. Aquele animal que tu tá cortando, que tu acha que é pra ele, é pra você. E aí, como eu falei, ele está analisando sim sua disciplina, o que você prometeu se tu tá cumprindo, entende? Ah, eu vou dar um galo de 3 em 3 meses pra alimentação. Você tá fortalecendo. Não ele exatamente, mas você. E isso também acaba fortalecendo o laço entre vocês, porque ele vê que tu tem palavra. Então, o buraco é muito mais embaixo que ninguém ensina. Isso é
A pontinha do iceberg. É muito mais profundo.